1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou em Jerusalém durante 3 anos. Sua mãe se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele continuou nos pecados de seu pai. Ele não depositou sua confiança no Eterno, como tinha feito seu bisavô Davi. Apesar disso, por respeito a Davi e por um ato de graça, o Eterno concedeu a eles uma lâmpada, um filho que o seguisse e mantivesse a paz de Jerusalém. Pois Davi, em toda a sua vida, foi exemplar diante do Eterno, nunca se rebelando contra o que o Eterno ordenava, exceto no caso de Urias, o hitita. Entretanto, houve guerra entre Abias e Jeroboão. O restante da vida de Abias, tudo o que ele realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Mas o principal acontecimento foi a guerra contra Jeroboão. Abias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Asa o sucedeu. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. Ele era neto de Maaca. Asa procedeu corretamente diante do Eterno, restaurando o modo de vida do seu antepassado Davi. Eliminou os prostitutos cultuais e destruiu todos os ídolos que seus antecessores tinham feito. Asa não poupou ninguém. Chegou a depor sua avó, a rainha Maaca, que tinha construído um altar vergonhoso à deusa da prostituição Azerá. Asa destruiu e queimou o altar no vale do Cedron. Infelizmente, ele não se livrou dos altares dos ídolos adorados nas orgias religiosas, mas teve boas intenções e estava decidido a agradar o Eterno. Todos os utensílios e os objetos de ouro e de prata que ele e seu pai tinham consagrado foram levados para o templo. Durante boa parte do seu reinado, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu uma fortaleza em Ramá, fechando a fronteira entre Israel e Judá. Ninguém podia sair de Judá, nem entrar em Judá. Asa reuniu toda a prata e todo o ouro restantes do tesouro do templo do Eterno e do palácio real, e os enviou em mãos por alguns servidores do palácio a Ben-Hadad, filho de Tabrion, filho de Rezion, rei da Síria, que governava em Damasco. Mandou dizer-lhe: façamos um acordo como meu pai e seu pai fizeram. Estou oferecendo a você esta prata e este ouro para que você confie em mim. Quebre o acordo que você tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu território. Ben-Hadad se uniu ao rei Asa e mandou tropas contra as cidades de Israel. Ele atacou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Quinerete, incluindo Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção de Ramá e saiu de Tisra. Então o rei Asa deu ordens a todos os moradores de Judá, sem exceção, para que carregassem a madeira e as pedras que Baasa tinha utilizado para construir a fortaleza de Ramá e levassem tudo para Geba, em Benjamim e Mispá. Toda a vida de Asa, seus grandes feitos e as fortalezas que construiu, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Já em idade avançada, ele começou a sofrer de uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá o sucedeu. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá. Ele reinou 2 anos sobre Israel. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai que cometeu pecado, e também levou Israel a pecar. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o atacou na cidade dos filisteus de Gibeton, quando Nadab e os israelitas a atacavam.
Baasa matou Nadab no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei de Israel. Logo que assumiu o poder, Baasa mandou matar todos os descendentes de Jeroboão. Não sobrou ninguém para preservar o nome de Jeroboão. Baasa os eliminou completamente, de acordo com a profecia de Aías, servo do Eterno em Siló, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer, provocando assim a ira do Eterno. O restante da vida de Nadab, tudo o que realizou, está escrito nas crônicas dos reis de Israel. Houve constantes guerras entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar em Tisra sobre todo Israel. Ele reinou 24 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, que cometeu pecado e fez Israel pecar. 1 Reis, capítulo 16. A palavra do Eterno veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa. Eu tirei você do nada e o constituí líder de meu povo Israel. Mas você simplesmente continuou nos caminhos de Jeroboão, levando Israel a cometer pecados e provocando a minha ira. Portanto, estas serão as consequências. Vou destruir Baasa e sua família, como aconteceu com Jeroboão, filho de Nebate. Os familiares de Baasa que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. O restante da vida de Baasa, incluindo os feitos de seu governo, está tudo escrito nas crônicas dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado com seus antepassados em Tisra. Seu filho Elá o sucedeu. Foi isso o que aconteceu com Baasa. A palavra do Eterno veio por intermédio de Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e a sua dinastia, por causa dos pecados cometidos contra o Eterno e por ele ter provocado a ira do Eterno, tornando-se assim parecido com a família de Jeroboão, e também por ter eliminado a família de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar. Ele reinou em Tisra apenas 2 anos. Certo dia estava na casa de Arza, o encarregado do palácio, e bebeu tanto que ficou embriagado. Zinri, capitão da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Ele entrou na casa e matou Elá. Isso aconteceu no 27º ano de Asa, rei de Judá. Zinri, então, tornou-se rei. Logo que Zinri começou a reinar, mandou matar todas as pessoas ligadas a Baasa, parentes e amigos. Zinri eliminou a família de Baasa de acordo com a palavra do Eterno, comunicada pelo profeta Jeú, por causa dos pecados cometidos por Baasa e seu filho Elá, por levarem Israel a pecar, provocando a ira do Eterno, o Deus de Israel, com os seus ídolos inúteis. O restante da vida de Elá, o que ele fez e disse, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tisra. O exército de Israel estava acampado perto da cidade de Gibeton, que era dos filisteus. Quando souberam que Zinri tinha conspirado contra o rei e o matado, proclamaram Onri, comandante do exército, rei. Onri e o exército deixaram imediatamente Gibeton e atacaram Tisra. Quando Zinri percebeu que estava cercado e que não tinha como escapar, entrou no palácio real, incendiou-o e morreu. Foi merecido, porque ele tinha afrontado abertamente o Eterno com a sua vida de pecado, seguindo os passos de Jeroboão e levando Israel a pecar. O restante da vida de Zinri e a infame conspiração que liderou estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Depois disso, o povo de Israel dividiu-se em 2.
Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, e metade apoiava Onri. Com o tempo, os seguidores de Onri ficaram mais fortes que os de Tibni. Tibni foi morto e Onri permaneceu no trono. Onri começou a reinar sobre Israel no 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ele reinou 12 anos, os 6 primeiros em Tisra. Depois comprou de Semer o monte de Samaria por 70 quilos de prata. Ele construiu uma cidade e deu a ela o nome de Samaria, em homenagem ao antigo proprietário Semer. Mas Onri agiu mal diante do Eterno. Fez pior que seus antecessores. Seguiu os passos de Jeroboão, filho de Nebate, que além de cometer pecado, levou o povo de Israel a pecar, provocando a ira do Eterno, Deus de Israel, com a sua idolatria. O restante da vida de Onri, suas obras e sua demonstração de poder, está tudo relatado nas crônicas dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe o sucedeu. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Acabe reinou sobre Israel 22 anos em Samaria. Com o mal escancarado que cometeu, desafiou o Eterno ainda mais que os outros reis que o antecederam. Foi o novo campeão da maldade. Como se não bastasse cometer os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ele ainda se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir e adorar Baal. Ele construiu um santuário para Baal em Samaria e pôs nele um altar a Baal. Construiu também um altar à deusa da prostituição Azerá. Ele provocou a ira do Eterno, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Foi durante o reinado dele que Hiel, de Betel, reedificou Jericó, mas pagou um preço muito alto por isso. Seu primogênito Abirão morreu quando eram lançados os fundamentos e seu filho mais novo, Segube, quando assentavam os portões, conforme a palavra de Josué, filho de Num, confirmada pelo Eterno. 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe. Assim como vive o Eterno, Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias: saia depressa daqui, vá para o leste e se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho, e darei ordens aos corvos para alimentarem você. Elias obedeceu à voz do Eterno. Ele se instalou perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva, e o Eterno disse a Elias: vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta e, na entrada da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou: por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse: e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Ela respondeu: assim como vive o Eterno, seu Deus, juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela: não se preocupe, faça o que você disse. Mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O Eterno, Deus de Israel, diz:
A vasilha da farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou, e em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: "Por que, ó homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar meu filho?" Elias disse: "Traga seu filho para mim." Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou. "Ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste esta desgraça sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela?" Ele deitou-o 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando. "Ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino." O Eterno ouviu a oração de Elias, e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo e entregou-o à sua mãe. Ele disse: "Aqui está seu filho. Está vivo." A mulher disse a Elias: "Agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala. É a verdade." 1 Reis, capítulo 18. Depois de muito tempo, no 3º ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias: "Apresente-se a Acabe. Vou fazer chover sobre a terra." Elias partiu para encontrar-se com o rei. Na época, a situação já era muito grave em Samaria. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, encarregado do palácio, homem temente ao Eterno. Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno. Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciou água e mantimento para eles. Acabe ordenou a Obadias: "Percorra a terra procurando nas nascentes e nos riachos algum capim para alimentar nossos cavalos e mulas." Eles dividiram o território e começaram a busca. Acabe seguiu numa direção e Obadias em outra. Obadias seguiu por um caminho e topou com Elias. Obadias prostrou-se em reverência e exclamou: "É você mesmo, Elias, meu senhor?" Elias respondeu: "Sim, sou eu. Volte e diga ao seu senhor: encontrei Elias." Mas Obadias disse: "O que fiz para merecer isso? Acabe vai me matar. Assim como vive o Eterno, não há país ou reino para onde o rei não tenha enviado gente à sua procura." Quando voltavam e diziam: "Procuramos por toda parte, mas não o encontramos", Acabe fazia aquele país ou reino jurar que você não estava mesmo lá. Agora você me diz: vá dizer ao seu senhor que Elias foi encontrado. Assim que eu partir, o Espírito do Eterno levará você para não sei onde. Você desaparecerá, minha informação não vai se confirmar e eu serei morto. Tenho servido fielmente ao Eterno desde menino. Ninguém contou a você o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Eterno? Como arrisquei a minha vida escondendo 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada uma, e providenciando água e mantimento para eles? Agora você quer que eu me exponha, dizendo ao rei: Elias foi encontrado. Ele sem dúvida me matará. Elias disse: assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Assim Obadias foi imediatamente procurar o rei para contar a novidade.
Acabe foi ao encontro de Elias. No instante em que viu Elias, Acabe exclamou: É você mesmo, agitador de Israel? Elias respondeu: Não fui eu quem provocou esta desgraça sobre Israel. Foi você mesmo e seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o Israel no Monte Carmelo. Não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas dos Baalins e os 400 profetas da deusa da prostituição Azerá. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo: Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo nem se mexia. Elias disse: Sou o único profeta do Eterno que restou em Israel. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem 2 novilhos. Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha, mas não acendam o fogo. Vou preparar o outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha, mas também não acenderei o fogo. Depois, vocês clamem aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. Todos concordaram. Boa ideia. Vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um novilho e preparem-no. Vocês primeiro, já que são a maioria. Invoquem o seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o animal para o sacrifício e clamaram a Baal. Clamaram a manhã toda. Ó Baal, responde-nos! Mas nada aconteceu, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, afinal ele é Deus. Talvez esteja meditando em algum canto ou ocupado com algum trabalho. Vai ver, está viajando. Vocês não acham que está dormindo e perdeu a hora, acham? Nesse caso, será preciso acordá-lo. Eles começaram a gritar mais alto ainda e se cortaram com lâminas e facas, ritual comum entre eles, até ficarem com o corpo todo ensanguentado. Continuaram com isso até de tarde. Fizeram todos os rituais e truques que conheciam, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Por fim, Elias disse ao povo: Chega! Agora é a minha vez. Venham aqui. Eles se reuniram em torno dele. Ele refez o altar que já estava destruído. Escolheu 12 pedras, uma para cada tribo de Jacó, o mesmo Jacó a quem o Eterno tinha dito: De agora em diante, você se chamará Israel. Elias fez um altar com as 12 pedras em honra do Eterno. Depois abriu uma vala bem larga em torno do altar, pôs a lenha sobre ele, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: Encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo. Façam outra vez. Eles fizeram. Disse ainda: Façam mais uma vez. E eles fizeram. O altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: Ó Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que Tu és Deus em Israel,
que eu sou teu servo e que faço essas coisas seguindo as tuas ordens. Responde-me, ó Eterno. Responde-me e mostra a este povo que tu, ó Eterno, estás dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram admirados em adoração e exclamaram: O Eterno é Deus! O Eterno é Deus! Elias disse: Agarrem os profetas de Baal. Não deixem que escapem. O povo os prendeu, e Elias mandou-os para o riacho de Quizom, onde os matou. Elias disse a Acabe: Levante-se, coma e beba. É tempo de celebrar. A chuva não demora. Já estou ouvindo o barulho dela. Acabe se levantou, comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração com o rosto entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Fique de pé. Olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: Não estou vendo nada. Elias disse: Continue olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez, ele disse: Vejo uma nuvem subindo do mar. É muito pequena, do tamanho da mão de uma pessoa. Elias ordenou: Corra e diga a Acabe: Cele um jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance. Foi tudo muito rápido. O céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia de carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Acabe, até chegar a Jezreel.